Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Se formos contar a história do teatro, do cinema e do jornalismo cultural do Espírito Santo, certamente o nosso convidado do programa de hoje merece um capítulo à parte e todo especial. Atuando, dirigindo ou reportando, participou de momentos marcantes do teatro e do audiovisual capixaba e também em produções nacionais. É com muita satisfação que o Ponto de Vista recebe hoje para um bate-papo o ator, jornalista, diretor de cinema e de teatro, Luiz Tadeu Teixeira. Luiz Tadeu, bem-vindo ao Ponto de Vista. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu conheci aqui o novo estúdio da TVE, onde eu, durante 11 anos, apresentei um programa que me dá muita satisfação, o Curta Vídeo. Pois é, o Curta Vídeo que continua até hoje, né? Pois é, que era lá no Antigo Carmélia, né? Antigo Carmélia, e agora né? nós estamos aqui. E ficou bonito, né? Ficou lindo aqui, bacana, parabéns. Pois é. Tadeu, o seguinte, né? Você nasceu em Castelo, né? Uhum. E quando começou essa sua fascinação, esse seu envolvimento aí com o teatro e o cinema? Olha, começou com o cinema, que eu ganhei, quando eu tinha meus 5 anos, 6 anos, um presente de um primo meu, uma maquininha de projetar filmes feitos com papel vegetal. Eram desenhos, eram animações, pequenas animações, que você tinha um carretel, tinha uma caixa assim, onde tinha uma lâmpada, tinha 2 lentes, você rodava, né, uma manivela e o filme ia passando e mexia, né, e tinha as historinhas, né, de Cinderela, Pinóquio e tal. E essa foi a minha primeira relação direta com o cinema, já, né, que eu também desenhava esses filmes, né. Agora, a primeira vez que eu vi um filme na minha vida, me lembro muito bem, foi em Cachoeiro da Pimirim, o filme chamava Lili, e foi aí que eu vi que o cinema era mais do que aquele brinquedo com papel vegetal desenhado, a caneta, né? Enfim, daí para frente a paixão só aumentou. Você chegou, inclusive, a escrever cartazes, né, de cinema, de filmes, não? Quando eu mudei de Castelo para Vila Velha, já com 7 anos, 6 para 7 anos, eu me aproximei de um cinema lá, o Cine Continental, e uma vez eu estava passando na porta do cinema, vi um cidadão lá escrevendo com muita dificuldade o título do filme numa tarja para colar na frente, porque os cartazes vinham em inglês, aí eu tinha que colocar o nome do filme. Eu vi que o cara estava tendo essa dificuldade para fazer, falei, moço, posso desenhar as letras para o senhor aí e tal? Assim, o cara deixou, aí eu fui desenhando. Com isso eu ganhei a entrada direto no cinema, passei a ser o cartazista do cinema, já antes de 10 anos de idade isso. E aí eu via todos os filmes, né? Até para maiores de 18 anos eu via tudo, né? Escondido atrás da tela, na frente. O cinema virou meu parque de diversões, né? Nessa pré-adolescência, né? Pois é, isso de certa forma te deu uma base, não mais para frente, né? Atuando como ator, depois como diretor, mas isso te deu uma base também para crítico de cinema, porque você fez crítica de cinema no Diário, né? Uhum. Em A Gazeta, né? Aliás, aos 16 anos, né, você foi editor do Caderno 2, né? Na época chamava AG2, né? Uhum. Mas, por exemplo, eu não chamo de crítica, porque crítica é uma coisa, um embasamento teórico, semiológico e tal. Eu considero mais comentários, né? Eu fazia comentários sobre filmes. E eu comecei a fazer isso no jornal do Colégio Marista de Vila Velha, antes dos 16 anos, com 14 anos e tal. Tinha sempre um espaço lá onde eu publicava uns comentários sobre alguns filmes. E essa foi a minha estreia. Logo depois, já comecei no Científico, eu abri um jornal diário e vi assim um anúncio dizendo, você quer ser jornalista? Apareça, venha fazer um teste e tal. Aí eu fui lá, fiz um teste, Rubinho Gomes estava lá aplicando o teste, Alaerte, Paulo Torres, esse pessoal. Fiz o teste e passei, um teste de conhecimentos gerais. E comecei a trabalhar no Diário, isso em 68, com esses 16 anos. E lá, com um mês, eu estava fazendo crítica ou comentários de cinema no Diário, porque o Paulo Torres, que fazia isso, entrou em férias e eu fiquei fazendo no lugar dele. Mas logo depois, o Zé Carlos Correia, que era secretário do Diário, foi contratado pela Gazeta para fazer uma reforma na Gazeta, criar uma redação na Gazeta, porque a Gazeta era um amontoado de matérias que não tinham critério de editoria nem de nada. E o Zé Carlos Correia me levou junto com ele para cuidar do segundo caderno, que era chamado AG2 na época. E eu fui para a Gazeta e continuei fazendo comentários de cinema, de uma página cultural que tinha, né, o caderno cultural chamado AG2, eu passei a editar nessa época. Pois é, é importante abrir um parêntese aqui, né, porque você trabalhou
né, jornalisticamente falando, com verdadeiros ícones, né, do jornalismo capixaba. Aí você tem Paulo Torres, Rubinho Gomes, Hamilton de Almeida, Milson Henriques, então uma equipe, Marian Calixto, né, quer dizer, uma equipe de peso, né? Foi uma boa escola, não, Tadeu? Eu considero a minha escola, na verdade, a Gazeta, porque no Diário eu fiquei 3 meses. Só que essa turma toda do Diário, Rubinho, Paulo Torres e tal, eram colegas de cultura. A gente fazia cinema, teatro na época, né? Então, era meio muito dividido, né? E na Gazeta, a Gazeta me permitiu, por exemplo, fazer um estágio no Correio da Manhã, numa época efervescente, né, politicamente, 68, 69, já estava em 69. E isso me abriu a cabeça para muitas coisas em relação ao jornalismo cultural, né? Para você acompanhar aí tinham críticos de teatro, desculpe, né? Cinema e tudo mais. E aí eu comecei a estruturar o AG2 como um caderno de serviços na área cultural, principalmente, né? Aí foi criada a agenda, foi criada a parte de críticas, lá que tinha Oleari, Elença de Almeida, que faziam as críticas de música, de teatro. Eu fazia teatro, o Elença fazia televisão. E aí começou a estruturar essa coisa dentro da Gazeta. E o Diário continuou com a sua revolução, porque o Diário foi o primeiro jornal que teve telex, né? As notícias vinham fresquinhas, né, no Diário, né? E a Gazeta ainda trabalhava com teletipo, que era uma coisa mais... Até o cara ouvia rádio, ficava ouvindo rádio e anotando as notícias para passar para... escuta, né? Tradicional escuta, rádio, né? Escuta. Agora, Luiz Tadeu, profissionalmente falando, né, quando é que o teatro e o cinema começaram para você? Olha, o teatro começou... A primeira peça de teatro que eu fiz, eu já tinha feito o primeiro filme. Filme Ponto e Vírgula, que até foi exibido na TV há pouco tempo. Curta-vídeo retrô. É de 69. Nessa época eu não tinha ainda dirigido teatro, nem atuado com papéis de destaque assim no teatro. Isso aconteceu no ano seguinte, em 70, quando eu participei de um espetáculo chamado Ensaio Geral, onde essa turma que você citou aí toda, Hamilton, Milson, Maura Fraga, todo mundo participou desse ensaio geral, né? Quem fazia música e teatro na época aqui em Vitória. E logo em seguida eu me juntei a Paulo Torres e Milson. Nós montamos um espetáculo chamado Mordaça, foi apresentado no Teatro da AEI, que era a Associação Espírito Santense de Imprensa, ali no edifício Aldebaran, e foi um espetáculo que ficou várias semanas em cartaz, fazendo terça a domingo, direto, com o público. Agora, eram espetáculos que incomodavam bastante a censura na época, não? Olha, a gente deu muito trabalho, viu? E eles também deram trabalho para a gente. Me lembro que no ano seguinte, em 71, ano seguinte, não, 2 anos depois, eu montei um outro espetáculo em que eu tive que ir na Polícia Federal fazer a cena lá para o superintendente, porque o censor que foi no teatro, na época, era obrigado a fazer ensaio geral para censura. Havia censura prévia para espetáculos, né? Primeiro você mandava o texto para Brasília e eles aprovavam ou não. Se fosse o caso, faziam cortes, você aceitava os cortes, tentava negociar ou não. No caso, eles aprovaram o texto, mas condicionavam a você apresentar um ensaio geral para o censor. Aí o censor falou, tinha uma cena que eu fazia um bebê que nascia, era uma cena de um parto. Eu e Gleci, em cena, fazíamos a simulação de um parto. Ela grávida e eu, bebê na barriga dela, ela me expelia, né? E eu, neném sai nu, né? Mas eu não queria fazer a cena nua, eu queria fazer a cena com um tapa-sexo, né, que a gente chamava na época. Mas o censor não aprovou de jeito nenhum. A cena está bonita, emocionante e tal, mas eu não vou me responsabilizar, não. Você tem que ir lá na delegacia, mostrar para o superintendente, se ele aprovar, tudo bem. Aí eu fui lá, pai, fiz a cena lá para o cara lá, fiquei lá quase pelado, me escarçando todo no chão, como o bebê faz quando nasce, berrando, não sei o que é, aquela encenação toda. Aí ele bateu na minha, parabéns, você fez muito bem, pode fazer a cena. Gente, que história interessante. Pois é, e pior que Gleci ficou esperando lá no palco, sentada lá, enquanto eu ia na Polícia Federal e voltava. E quando eu voltei, ela estava no mesmo lugar, sentadinha. Ela não sabia o que tinha acontecido. Sabia que eu tinha saído com o censor, que achou que eu tivesse sido preso, que não ia ter mais espetáculo, que não ia mais nada. Mas, enfim, as coisas que aconteceram. Pois é, agora vamos falar um pouquinho também, né, porque sua passagem, né, pelo teatro aqui no Espírito Santo fez história, uma geração que fez história, né?
Mas sua temporada em São Paulo, né? Você passou uma temporada em São Paulo fazendo teatro e trabalhando também com uma figura que é um monstro sagrado, né? Que é o Paulo Autran, né? Uhum. Eu fui para São Paulo porque eu ganhei uma bolsa de estudos aqui da Fundação Cultural, que aliás era até aqui nesse espaço aqui, né, que funcionava, para fazer um curso de teatro em São Paulo, um curso intensivo, com várias matérias. E aí, por causa de Mordaça, que era um espetáculo que eu tinha feito com Paulo Torre e Milson, né? E foi um sucesso, e aí me deram eu comecei a fazer o curso e comecei a me enturmar lá em São Paulo, comecei a frequentar teatro, fiz teste para vários espetáculos, eu passava em alguns e outros não, acabei fazendo alguns espetáculos, inclusive com o Paulo Autran, mas aí já foi bem mais para frente, foi 2 anos depois que eu cheguei lá. Com o Paulo Autran fiz O Homem de La Mancha, um musical com a Bibi Ferreira, o Grande Otelo, e fiz um outro espetáculo que não era musical, era uma tragédia grega, tragédia shakespeariana, né? O Coriolano, com Paulo Autran em direção do Celso Nunes. Bom, vamos falar também de produções nacionais. Você participou de produções nacionais do La Marca, do Sérgio Rezende, Vagas para Moças de Fino Trato, do Paulo Thiago, que inclusive foi gravado, filmado aqui em Vitória, né? E o Fica Comigo, da Tezuka Yamazaki. Experiências interessantes essa, né? O primeiro trabalho que eu fiz para longa-metragem foi no Rio, quando eu estava lá nessa época, que eu fiz Eu Transo, Ela Transa, que era uma comédia de costume, não era filme pornô, como muita gente associa, não tinha sexo frontal, não tinha essas coisas, era uma comédia com Jorge Doria, Marcos Paulo, e eu fazia parte da turma lá dos amigos do Marcos Paulo. Mas aí depois eu voltei para Vitória, fiquei trabalhando com jornalismo mais do que qualquer outra coisa, porque o jornalismo sempre foi a minha sobrevivência. O teatro era uma opção de sobrevivência, né? Quando não rolava uma coisa. E o cinema, paixão, né? O cinema sempre foi uma paixão, mas nunca deu grana. Ao contrário, a gente botava dinheiro para fazer filme, né? Então, aí eu, nessa volta para Vitória, me dediquei ao jornalismo, voltei a fazer teatro, e nos anos 90 começaram a vir as produções de fora a serem feitas aqui no Estado. Aí veio Vagas para Moças com o Paulo Thiago, né, o La Marca, né? Depois veio também o filme da Tezuka. E eu trabalhei nesses filmes, né? Trabalhei no filme do Marcel Cordeiro também, longa-metragem do Marcel Cordeiro. E depois eu voltei ao Rio com meu filho Juliano Henrico para fazer uma comédia, uma chanchada moderna, né? Chamada Copa de Elite, que é uma paródia ao Tropa de Elite. Pois é, e teve também uma parceria com o Juliano Henrique, né? Henrico, né? Henrico, né? Toro Moreno, né? O Toro Moreno ele ganhou um concurso da Doc TV, né? Organizado pela TV Cultura, com a TVE daqui, ele conseguiu essas condições de fazer esse documentário sobre o Toro Moreno. E depois veio o Irmão do Jorel, né? Que é um sucesso, né? É um projeto que já tem 10 anos, mais de 10 anos, né? Entre o piloto e está produzindo agora a 5ª temporada. Está em cartaz no Cartoon, que originalmente foi produzido para o Cartoon, e se mantém no Cartoon. Mas é exibido também no HBO Max, né? Como se diz. E tem um desenho novo dele, uma série nova dele, que está no Netflix, né? Que é o Acorda Carlo, que é um sucesso também. E ainda não chegou ao nível do Irmão do Jorel, mas está crescendo, né? Pois é, o que o Luiz Tadeu Teixeira está fazendo hoje? Olha, além de estar orgulhoso da prole. A gente fica, né? É bonito, é gostoso ver o sucesso dos filhos, né? Sim, isso é com uma certeza. Coisa muito importante. O Irmão do Jorel é fundamental para nós todos, porque nele o meu outro filho, mais velho, que você conhece, Federico Nicolai, trabalha com o Juliano. O Jorel também participa da parte de merchandising, essas coisas mais ligadas a outros produtos, camisetas, essas coisas produtos associados, né? Conexos, como se diz. O que o Luiz Tadeu Teixeira, rapidinho, que nós já estamos no final. Eu ajudo alguma coisa nos roteiros, eu participo de alguns roteiros, dando opiniões, até sugiro cenas. Eu tenho trabalhado com meus textos, eu tenho escrito muitas coisas, estou organizando uma publicação de alguns livros e tal, se for o caso, se eu tiver saúde até lá, né? Então temos aí perspectivas de livros aí pela frente. Eu tenho um projeto de longa-metragem que também já carrego com ele há alguns anos, mas que é difícil, porque é um filme de época e precisa de grana, né? É difícil aqui, né? Teatro também tem um projeto, mas esse projeto tem que ter sempre, né? Para a gente poder levar a vida, né? Se não tiver projeto, você fica meio na paranoia, né?
Pois é, Luiz Tadeu, que você consiga realizar todos esses projetos, tá? Porque a gente agradece. Obrigado. E eu agradeço demais a sua participação aqui. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pelo convite. Disponha. Eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!